Olá, seja bem-vindo ao canal Robótica para Todos. Hoje eu estou aqui para continuar o projeto da fita de LED controlada por potenciômetro. No primeiro vídeo eu falei que eu ia construir uma caixa de MDF, colocar um texto aqui furado e a cor desse texto seria exatamente a cor dos LEDs aqui dentro da caixa com essa fita de LED aqui. Essa fita é uma fita simples, ela tem apenas 3 cores, vermelho, azul e verde. E no primeiro vídeo eu mostrei para vocês como é que a gente faz esse circuito aqui com potenciômetro. E agora você é capaz de refazer esse mesmo circuito nos seus próprios projetos. Nessa segunda parte foi uma oportunidade que eu tive de mostrar para vocês como é que eu faço para desenhar essas caixinhas em MDF, colocar o texto, fazer os furos, qual programa que eu uso, qual programa que eu acho mais fácil. O texto que eu quero colocar aqui, ó, é exatamente esse aqui, ó, Don't Panic. A ideia seria fazer uma caixa e botar para exibir essa frase aqui na caixa. E a cor seria a cor controlada por potenciômetro. Pode ser vermelho, verde, pode ser a mistura entre eles. E o que eu uso para construir a caixa eu faço a caixa nesse site aqui, ó, MakerCase. Tem vários sites para fazer caixa, tem software, tem um Tinkercad, tem um monte de opções aí. Você escolhe a que for melhor para você. Eu vou mostrar com essa aqui porque eu acho super simples. A caixa que eu quero construir, ó, ela possui essas dimensões aqui, ó. 17,4, 8,5 e 4,5 aqui de profundidade. A diferença é que, tipo assim, eu desenhei essa caixa aqui deitada, né? Mas a gente vai colocar o texto aqui na frente. Então o texto vai vir aqui em cima, Don't Panic. Qual é o significado desse texto aqui, ó? Não entre em pânico. Isso aqui é só um lembrete para que a gente tenha calma na hora que estiver construindo os nossos projetos. Eu já vi muita gente desistir, não ter paciência de finalizar o projeto por coisas simples. E quando eu falo que não tinha paciência, é porque não tinha nenhum problema, mas alguma coisa ali que ela não conseguia perceber na hora, porque estava com pressa, porque estava ansiosa e queria ver logo funcionando e não conseguia perceber. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês terem uma ideia. Eu já fiz vários circuitos em protoboard e eu nunca vi uma protoboard dar defeito, dar mau contato, alguma trilha não funcionar. Nunca vi. Mas o dia que isso aconteceu, até a gente conseguir identificar que era protoboard, praticamente a gente teve que conferir o circuito várias vezes, teve que ir substituindo componente por componente e o último, que eu falei assim, só pode ser a protoboard. E aí realmente era a protoboard, mas era um negócio assim que pegou todo mundo de surpresa. A sala estava lotada de alunos e ninguém, assim, a princípio ninguém suspeitava que era protoboard com defeito, porque a gente já tinha feito aquele experimento várias vezes e tinha funcionado. Um outro problema que às vezes quando acontece, pega a gente de surpresa, é um jump desse aqui com defeito. Quando ele rompe, que ele quebra totalmente, que você coloca e não funciona, é fácil você identificar. Mas quando ele está com mau contato, que ele funciona em uma posição e não funciona, aí para você identificar que é esse jump, até você chegar nesse ponto, tem muita gente que desiste por conta disso. E essa frase, ela representa isso. Não entre em pânico. Calma, calma. Curta o processo. Praticamente em todos os vídeos eu falo isso. Curta o processo, faça um negócio bem feito para você olhar, ficar satisfeito com o resultado, ter orgulho e ter vontade de fazer mais. Se você fizer com pressa, impaciência, aí você não vai querer, você vai acabar desistindo mesmo. É natural que isso aconteça. Então, vamos lá. Pode ser que essas dimensões aqui não fiquem legal, beleza, mas não tem problema, pessoal. Se essa caixa não ficar, se eu olhar e não gostar da caixa, a gente vem, desenha outro e faz outra caixa com outras medidas. Não tem problema nenhum. O texto, quando a gente vai fazer um furo numa caixa MDF, por exemplo aqui, ó, não é qualquer fonte que a gente pode furar, porque algumas partes dessas letras, deixa eu colocar essa aqui, por exemplo. Se eu fizer um furo exatamente com essa fonte aqui, essa parte do meio, ela vai cair. Ela não tem um lugar para sustentar. Deixa eu colocar assim. Olha a letra A. O que é que vai sustentar esse pedaço de madeira aqui no meio? Não tem nada, então vai cair. Essa fonte, a princípio, não daria para chegar e mandar cortar. Eu posso até mandar desenhar, agora mandar cortar eu não posso. Aqui também, ó, na letra O, deixa eu mostrar aqui, ó, nessa aqui, ó. Dá uma aproximada aqui bem forte. Bingo! Se eu mandar cortar esse O até furar do outro lado, essa parte do meio aqui vai cair, ó. Essa parte do meio vai cair. Da letra D também cai. Da letra A aqui, ó. É essa parte que a gente tem que ver como é que vai resolver isso aí, ó.
Então, como é que a gente faz? Tem uma técnica que o pessoal faz, que é uma adaptação na fonte. Você vai conseguir fazer isso com qualquer desenho, com qualquer fonte, que é o seguinte, ó. Lá no MDF, na hora de cortar, você faz um risco aqui, ó. Um aqui em cima. Então, o texto, ele vai vir com esses pequenos riscos aqui, ó. Então, vai cortar essa parte, mas aqui, onde eu risquei agora de pincel, é a parte que vai sustentar isso aqui do meio. Funciona? Funciona. Dependendo do tamanho do desenho, do tamanho da fonte, essas barras aqui, elas vão ficar praticamente imperceptíveis. Só que, do tamanho que eu quero construir essa caixa agora, eu queria achar uma maneira de não utilizar esses suportes. E aí eu procurei uma fonte na internet, um tipo de texto que funcionasse sem esse suporte. Vou mostrar para vocês aqui que essa fonte, eu acredito que vai dar certo. Essa aqui funciona, o nome dessa fonte é Pervitina Dex. E aí você olha aqui, ó, ela é construída de uma maneira que se eu cortar, eu não vou precisar de suporte em lugar nenhum para fazer. O site que eu vou utilizar para baixar é esse Netfontes, mas tem outro aqui chamada Da Fonte. E aí você pode testar aqui, ó, várias outras fontes, inclusive para você colocar no seu texto, em algum trabalho. Então, tem esses dois sites aqui para baixar. O que eu fiz então para utilizar? Eu vou baixar esse arquivo aqui, ó, vou baixar e vou instalar aqui no editor que eu vou utilizar para editar a caixa aqui do corte MDF. Vamos lá desenhar a caixa então. Eu vou utilizar esse site aqui, MakerCase. Você pode fazer em qualquer um que você achar melhor. Esse aqui eu estou achando super interessante. A gente salva o arquivo e depois a gente vai para o processo de colocar os nomes, fazer os ajustes que a gente precisa. Então aqui eu vou deixar esse link aí no site para vocês. Vou deixar esse link aqui também dessa mesma fonte, se você quiser utilizar. E desse site também, desses dois sites, onde você encontra aí outros modelos de fonte. Vamos lá fazer a caixa. Tem vários modelos aqui de caixa, aqui nós vamos fazer essa caixa simples. Então eu clico e olha que fácil aqui, ó. Primeira coisa, você configura se você quer as medidas em milímetros ou em polegadas. Vamos colocar aqui em milímetros. Largura. A largura é 17,4 centímetros. Quando a gente converte para milímetros, fica 174. A altura, no meu desenho aqui está 4,5, só que eu já vou desenhar ela virada para a gente. Então vai ser 8,5, que fica 85. E a profundidade eu botei 4,5 centímetros, mas eu vou arredondar para 5 centímetros. Opa, 50, né? 50, e aí já aparece novamente. Por que o desenho sumiu? Deixa eu atualizar a página aqui. Vamos ver se ele volta. Ah, voltou. Então aqui, milímetros, 174 milímetros, a altura 85 e a profundidade 50. Agora sim, essa é a caixa que eu quero fazer. O texto eu vou colocar bem aqui na frente, utilizando um outro software. E aí vocês vão dar uma olhada aqui, ó. Você configura a largura do material que você quer cortar. Você pode mudar aqui para outro tipo de MDF. Se a caixa vai ser aberta ou fechada, dá para fazer aqui. Vamos colocar a caixa fechada. A junção, vocês estão vendo aqui na tela uma junção lisa, mas poderia ser aqui com esse dedo, chama de dedo aqui, poderia ser junção em T. Eu prefiro essa junção em dedo aqui, ó, porque fica mais fácil a gente passar a cola e fechar ela. E aqui você pode configurar o tamanho dele, ó. Você pode aumentar aí para ter vários ou para ter menos. Eu vou colocar o maior possível aqui e aí vamos lá baixar esquema. Quando a gente clica em baixar esquema, vocês estão vendo todos juntos aqui, ó, e aqui tem as abas, ó. Etiqueta, espaçamento, formato da linha, compensação do corte. Vamos passar por cada uma delas aqui, ó. Habilitar etiquetas, eu vou desabilitar pelo seguinte. Eu gosto de baixar isso aqui todos em arquivos separados, porque fica melhor para fazer futuras edições, arrumar algum detalhe que você queira personalizar. Então eu deixo desabilitado aqui, ó. Cor da linha, isso aqui eu não mexo nada. Formato da linha também eu não altero em nada. Compensação, aqui você pode compensar o corte do laser, pode compensar o canto. Eu também não mexo isso aqui, não mexo em compensar. Se a máquina de laser estiver ajustada ao foco certinho, pessoal, o corte do laser ele é bem fininho, o suficiente para você conseguir encaixar uma na outra aqui, ó. Quando o foco está grosso, está cortando, fazendo um buraco bem grosso, provavelmente o foco da máquina está desregulado. E a gente não
Você está fazendo o corte e gastando muito material, né? Então a gente clica aqui em baixar SGV, deixa eu ver se eu coloquei aqui, ó, múltiplos, vamos botar aqui múltiplos para baixar cada um desse aqui separadamente. Quando a gente clica aqui, ó, front, box front, próximo, fundo, parte de baixo, left, right, topo, tá baixando cada um separadamente, baixou todas elas aqui, ó. Quando a gente baixa a fonte lá, você tá vendo aqui, vai vir um arquivo .zip. Você descompacta esse arquivo, entra dentro dele, eu tô usando aqui o Windows, e aqui vem a parte em PDF, que é tipo um manual, tem alguns exemplos, e o arquivo que a gente usa é esse TTF. O que eu fiz para instalar essa fonte? Vai instalar essa fonte no sistema Windows. Você vai utilizar no Word, Excel, em qualquer coisa que você usar, essa fonte vai ficar disponível para você. Então você clica com a direita aqui em cima e eu venho aqui, ó. Esse aqui de cima ele vai mostrar a fonte, um exemplo. Eu não sei se todo o Windows vem com isso, mas aqui, ó, visualizador de fontes do Windows. Quando você clica, ele mostra como é que é a fonte e está aqui imprimir, instalar. E aí você clica aqui em instalar para instalar essa fonte aí em todos os seus programas do Windows, vai ter acesso a essa fonte. Vamos voltar aqui então. Então o que eu quero editar aqui, ó? Nessa caixa, vamos dar uma olhada aqui na caixa de novo. Aqui na frente vai ter um texto furado, então a gente tem que colocar o texto furado aqui na frente. Aqui na parte de cima, eu quero colocar os 3 potenciômetros para a gente regular. Então vamos editar na parte da frente para colocar o texto, fazer furos aqui em cima para colocar o potenciômetro e fazer um furo aqui atrás para colocar a fonte de energia. Então vamos fazer essas partes aqui, ó. Vou pegar aqui vamos abrir esse arquivo aqui, que é o mais fácil de todos, e o programa que eu uso é o Inkscape. Ele abre aqui pra gente. Vou te dar algumas dicas aqui para fazer essa edição de imagem. Parece que não foi. Vamos lá. Ah, já foi, tá aqui. Esse é o desenho, vocês vão ver a linha aqui bem fraquinha. Deixa eu ajustar aqui, ó. Visualizar, zoom, largura da página. Beleza. Essa aqui é o fundo. Como é que eu verifico aqui se é o fundo? Tá aqui o back. Vamos olhar as dimensões, ó. A dimensão da parte de trás tem que ser 17,4 por 8,5 de altura. Então vamos vir aqui em página. Aqui, ó, 174 por 85. Tá certinho? Essa é realmente a parte do fundo. A parte do fundo e a parte da frente aqui, nesse caso, vão ser os mesmos, né? O furo aqui, pessoal, eu medi aqui e ele vai dar mais ou menos 1,1 cm, 11 milímetros. Então a gente precisa fazer um círculo. Vamos aqui na parte de desenhar o círculo. Ele está aqui. Apareceu? Não apareceu, mas o desenho foi feito. Deixa eu ver se eu consigo alterar a cor desse desenho aqui. Cor da fonte. Deixa eu ver se eu acho aqui. Quando eu fiz o círculo aqui, ó, ele tinha ficado transparente, né? Se acontecer isso com você, você vem aqui, ó, aqui tem a cor do preenchimento e aqui tem a cor do contorno. Quando a gente clica, abre essa aba aqui e você consegue alterar aqui o contorno. Tá vendo? E aí, beleza. Feito isso, a gente tem aqui, ó, eu vou voltar aqui pro pincel para ajustar as dimensões. Então aqui a gente coloca aqui, ó, largura. Eu vou colocar 11,7 milímetros, quase 12. E aqui também, para ficar redondinho, ó, 11,7 milímetros. Nesse caso aqui, que é um furo, como é que a gente faz para centralizar isso aí na caixa, para o furo ficar exatamente no meio? A gente tem aqui a opção, ó, de objeto, alinhar e distribuir. E aqui, ó, ele está selecionado. E o alinhamento aqui, essas opções de alinhamento, nesse caso, deixa eu diminuir aqui, que eu não sei se a figura está saindo na frente. Vou fechar isso daqui. Nesse caso aqui, ó, esse alinhamento, cadê? Esse alinhamento aqui está feito com relação à página. Então, quando eu clico aqui, eu centralizo em relação à página e eu centralizo em relação à página. Eu não vou deixar exatamente aqui no centro, eu vou baixar ele aqui um pouco. Deixa eu selecionar essa figura. Com a setinha do mouse eu vou descendo aqui, eu vou deixar ele mais ou menos aqui embaixo, beleza? Então essa é a parte do fundo, eu venho aqui, clico em salvar, tá pronto. Isso aí já vai cortar perfeitamente. Vamos ver o outro aqui que é a parte da frente. Vou abrir com a direita e vamos clicar aqui, ó, em Inkscape.
Deixa eu aproximar aqui. Então vamos lá, visualizar, zoom, zoom com relação à página, para eu conseguir ver a página toda. E nós vamos escrever aqui o texto agora. Eu vou escrever esse aqui, ó, don't. Já está aí na fonte que a gente quer, só que é maiúsculo, né? Don't. E aqui embaixo, panic. É exatamente isso que eu quero. Vou voltar para cá, ver se tem como eu... tem como eu aumentar aqui, ó. Ficar bem grandão aí. Vamos dar uma puxada aqui. Cadê? Vamos lá. Vocês estão vendo que tem um problema aqui, né? O T tá colado aqui. Nós vamos arrumar isso aqui agora. Quando você for imprimir, você tem a opção de deixar desse jeito. O software de corte a laser ele já pode fazer só a borda. Mas eu gosto de fazer o seguinte, ó. Selecionar e venho aqui, ó, converter em caminho. E aí ele, quando você clica aqui, vocês vão ver que eles estão em caminho. E eu vou fazer isso aqui, ó. Puxar essa fonte aqui um pouquinho mais para cá, ó. Selecionei, voltei, agora eu consigo puxar, aí beleza, para mim já resolveu, don't panic, e tá de um tamanho legal aí para ver. Então a parte da vamos ver se está centralizado, né? Alinhar aqui e alinhar aqui, beleza, tá centralizado aí, tranquilo. Vamos lá fazer agora a parte de cima. Então aqui vem salvar, já tá salvo aí a parte de corte. A parte de cima, topo. Vamos lá, abrir com Inkscape. Aqui eu vou dar uma dica para vocês, como é que a gente faz para alinhar os objetos quando a gente não tem uma referência. Eu vou te mostrar como é que a gente faz para colocar essa referência aqui, ó. Vamos lá. Eu vou fazer aquela mesma bolinha, venho aqui no mouse, coloco o tamanho dela aqui. No caso do potenciômetro, eu quero que, dá uma olhada aqui, bem de pertinho aqui. Eu quero que só esse tubo aqui passe, ó. Então eu venho aqui, não precisa ser uma precisão danada aqui. Eu venho aqui medir só a grossura desse eixo, ó, só essa grossura desse eixo. Tá dando aqui mais ou menos 0,7. Eu vou botar 0,8 para passar com folga e depois tem que fazer um furinho desse aqui, ó, bem pequenininho, com um estilete, alguma coisa, que é para esse potenciômetro não girar. Então a parte interna aqui para passar tranquilo vai dar 0,8. Vamos voltar para o desenho. Então a gente coloca aqui 8 milímetros. E aqui mostra a posição em X e a posição em Y. Agora dá uma olhada no alinhamento aqui, ó, relativo à página. Vou colocar aqui no centro e vou colocar aqui no centro. Quando a gente clica no desenho, tá dando aqui 83 e 21. Como é que funciona esse alinhamento? Se a gente colocar aqui no 00, deixa eu te mostrar aqui, se eu voltar aqui para cima e para o topo. Deixa eu visualizar aqui o zoom da página inteira. Zoom na página, beleza. Vocês estão vendo que ela aqui está na parte de dentro, tá 00. Como é que eu faço para alinhar exatamente no meio dessa circunferência? Essa circunferência ela tem tamanho 8, então metade dela seria 4. Então eu volto aqui 4 e eu volto aqui 4 no Y e olha o que acontece. Ela fica centralizada aqui, ó, na parte de fora do desenho. Vocês estão vendo? Então tem que dar esse desconto aqui, que seria o raio do objeto, metade do tamanho. Então quando eu quiser alinhar exatamente no centro, o que acontece? Vamos botar aqui, ó, vamos voltar ela aqui para o centro. Deixa eu selecionar ela e vamos aqui, centro, e vamos entender essas medidas. Por que deu aqui 83 e 21? A figura, o tamanho dela total é 174. Se eu dividir por 2, o meio deveria ser 87. Mas você lembra do desconto do raio lá que tem que dar? O raio vale 4, quando a gente diminui 4, dá 83 e é exatamente 83 que está aqui. De onde é que veio esses 21 aqui, ó? Eu coloquei como 50, né? Foi 50... Deixa eu ver... Isso, foi 50. 50 dividido por 2 vai dar 25. Vai dar 25. E ali está 21. Tem que dar o desconto do raio lá, que seria os 4, né? Desconta 4, vai para 21. Isso aqui vai ser importante para a gente alinhar o outro agora. Divide aí, ó. Deixa eu pegar esse aqui, vou copiar e colar. Copiar e colar. Tem aqui quantas bolinhas? Tem 2 aí. Essa aqui,
A altura aqui, a gente pode alinhar aqui com relação à página, a altura tá certa e essa aqui também, a altura tá certa. O outro ponto aqui, ó, como é que a gente vai achar exatamente o meio disso aqui? Vamos dividir aqui 174 por 3, dividir por 3, daria 58. Dá o desconto lá dos 4, então 54. Esse primeiro aqui, o x dele, seria 54. Quando a gente clica, não deu certo. Por que que não deu certo? Vamos tentar de novo aqui, ó, 174. Eu entendi aqui o que que deu errado, ó. Vamos começar de novo. 174, quando a gente divide por 3, vai dar 58. Então a gente vai ter aqui, ó, 3 pedaços de 58. Esse pedaço aqui vai estar de 58. A gente quer botar essa bolinha aqui, ó. O 58 é exatamente na divisa. A gente quer colocar essa bolinha no meio aqui, ó. Então tem que dividir esse 58 por 2. Divide por 2. Vai dar 29. Menos os 4 lá, vai dar 25. Então essa bolinha aqui, essa medida aqui tem que vir para o 25. Cadê? Agora acho que tá certo. Ou então você pegaria aqui, ó, essa distância é 83. Pega aqui 83 e divide por 2, 41,5. Então acho que fica até melhor botar assim, 41,5. Opa, 41,5. Beleza, tá exatamente no meio dessa, né? Então a gente pega aqui 83 mais 41,5. Então aqui mais 83 vai dar 124, cadê? 124,5. Então essa aqui vai estar 124,5. Tá aí centralizada as 3. Eu vou puxar essas 3 aqui para baixo um pouco. Não vou deixar exatamente no centro. Vou deixar ela mais ou menos aqui. Por que que eu não coloquei no centro? Porque eu quero passar a fita de LED dentro da caixa. E se tiver esses potenciômetros no meio eu não vou conseguir passar a fita de LED. Então vou deixar esse espaço aqui para passar essas fitas de LED. Deixa eu salvar esse desenho. Eu poderia colocar um nome, alguma coisa assim, mas eu estou querendo fazer essa caixa em MDF cru, só com os furos ali, o lugar do potenciômetro. Eu vou cortar e já volto aí para a gente montar essa caixa e finalizar isso aqui, beleza? Provavelmente na hora que eu estiver cortando, se eu perceber algum erro de cálculo, alguma coisa que não deu certo, na outra parte do vídeo, na hora que estiver montando, eu falo qual foi as alterações que eu fiz. E eu vou deixar esses arquivos aqui também para você conseguir, se quiser imprimir essa mesma caixa, se quiser que eu imprime para você também, é só entrar em contato que eu corto aqui e a gente vê como é que faz para enviar isso aí para você. Já volto aí então. Pessoal, eu estou aqui com a caixa já cortada. Comecei a fazer uma pré-montagem e eu vou falar das alterações que eu tive que fazer. Dá uma aproximada aqui, ó. Eu queria que esses furos ficassem aqui vazados para a pessoa ver o que tem lá dentro. Só que o que acontece? Mesmo a fonte tendo os suportes para a letra ficar firme, isso aqui quebrou. E eu até consegui cortar isso aqui direitinho, sem quebrar, mas depois no próprio manuseio, essa parte aqui quebrou. E aí mesmo que eu fosse recortar essa tampa novamente, só para consertar isso aqui, provavelmente durante o uso ia tornar a cair, ou essa. Aí eu resolvi colar esse papel branco aqui atrás, é um papel de envelope, um papel comum, para até ajudar para segurar esses suportes. Outra alteração que eu tive que fazer foi aqui, ó, na hora de fazer o espaçamento dos furos, os cálculos lá saíram errados. Então, você pega lá o 174, divide por 2, vai estar aqui, aí você diminui 0,4 para ele centralizar. Divide por 2, acha esse ponto, divide esse pedaço aqui por 2, acha esse ponto para centralizar. Mas lá no desenho, na pasta, já está centralizado direitinho. Então, repetindo, ó, 174 dividido por 2, você vai cair aqui. Pega o resultado, divide por 2, você vai cair aqui de novo. Para centralizar, você coloca menos aqui 0,4, menos aqui 0,4. Esse outro é só pegar esse pedacinho que você calculou aqui e aumentar para cá. Tá vendo esses outros furinhos aqui que eu tive que fazer, ó? Esses furinhos eu fiz depois, que é aqui, ó. O potenciômetro, ele tem um pino aqui de referência para segurar ele, para ele não girar.
E aí esse pino eu achei que ele conseguiria colocar ele tranquilamente, mas fui fazer o furo e meio que quase que atravessou o MDF. Então a gente vai encaixar e o potenciômetro vai ficar preso aqui, ó. Eu não coloquei a fita de LED aqui dentro, ela tá aqui na mesa. Dá uma olhada aqui. O circuito ainda tá todo aqui. E eu só colei as partes de trás. Essa tampa aqui tá solta. Deixa eu tirar aqui. Eu coloquei aqui um LED RGB, só pra gente ver como é que vai ficar. Eu vou até já tirar ele daqui pra contar pra vocês o que eu vou... Como é que a gente vai fazer. Deixa eu deixar esse LED aqui de lado. Aqui, ó. Nesse furo aqui de trás vai vir essa pecinha aqui, ó, que vai receber a fonte de 5 volts, a gente coloca aqui. Aqui a gente vai encaixar os potenciômetros, encaixa aqui, bota no guia aqui de referência. Aqui são as tampas dos potenciômetros que a gente vai colocar aqui em cima. Os resistores estão aqui, os transistores eu vou pegar esse mesmo. Como é que vai ficar a fita aqui dentro? Essa fita, ela tem uma cola aqui atrás, ó. Se você tirar esse plástico aqui, ela vem com tipo um adesivo aqui atrás para você grudar. Só que eu não costumo confiar nisso aqui, ó. O que eu vou fazer? A fita eu vou colar somente nessa lateral aqui. Vou passar umas voltas aqui, mais ou menos nesse estilo. Vou colar ela aqui em volta. Aqui atrás, talvez eu só cole um pedaço de papel alumínio. E eu vou colar isso aqui com cola de contato. Então você passa aqui num lado, passa na fita também, espera um pouco e depois vem adicionando a fita. Aqui vem um ponto interessante, ó, vira pra mim aqui. Aqui vem um ponto interessante que é o seguinte. Esse acabamento aqui vai ser... você não pode fazer ele com pressa. Você tem que ir com muito cuidado, muito capricho mesmo, para sair um acabamento aqui bem profissional. Então, eu vou gravar essa parte aqui, como vai ter solda, eu vou fazer lá fora, não vou fazer aqui dentro. E eu já venho mostrar para vocês o resultado. Provavelmente essa tampa aqui eu não vou colar, vou deixar ela sempre solta, para quando eu quiser tirar isso aqui, fazer alguma alteração. E o espaço aqui realmente um serviço bem delicado, sabe? Não é uma coisa que você vai começar a fazer com pressa e porque tem que terminar logo, tem que ir com muita calma. Já volto aí para mostrar para vocês. Hoje já é um outro dia, tô aqui com a caixa finalizada para mostrar para vocês como é que ficou, o que ela faz, como é que a gente controla as cores. Vou falar para vocês o significado dessa frase, porque que eu quero isso aqui no cenário, para que todo vídeo isso aqui apareça. E essa parte da frente aqui, ela tá solta, então eu vou abrir isso aqui e você vai ver como é que ficou por dentro. Dá uma aproximada aqui, ó. Então eu tenho 3 potenciômetros para controlar as 3 cores da fita de LED. Esse aqui vai aparecer as letras vermelhas, esse do meio vai aparecer as letras verdes e o último aqui um azul. E o legal fica que a gente consegue controlar a intensidade da cor, né? E agora a gente pode fazer misturas. Por exemplo aqui, ó, um verde com azul. Se eu desligar esse verde aqui e fazer o vermelho com azul, já fica um roxo aí e a gente pode controlar exatamente a tonalidade que a gente quer. Se misturar as 3, vai ficar bem próximo do branco. Deixa eu ver o verde e o vermelho. Aí ficou um amarelado, a gente pode controlar aqui. Ok? Essa frase aqui, pessoal, ela tá aqui porque a gente... Durante a execução de um projeto, é natural que apareça momentos assim inesperados. Pode ser que alguma coisa dê errado, pode ser que alguma coisa não funcione como você estava esperando. Então você tem que fazer um replanejamento, uma adaptação, alguma coisa para que seu projeto chegue até o final. E aí muitas vezes a gente acaba perdendo a paciência porque queria terminar logo o projeto, estava ansioso para mostrar. E a ideia, se você gosta de fazer esse tipo de coisa, é o que eu falo em todo vídeo, curta o processo. Você não está aqui para ficar nervoso, para passar raiva, para quebrar as coisas. Você está aqui para começar e fazer e no final sentir orgulho do que você fez. De falar assim, cara, achei isso aqui massa, eu sei como é que faz isso aqui, foi eu que fiz e eu consigo fazer coisas parecidas ou coisas a partir disso aqui. Então essa é a ideia do projeto.
Vou deixar isso aqui em todo o cenário para que você dê uma olhada. Esse talvez seja o segredo das pessoas que conseguem ir até o final, que é o que? Não entre em pânico, curta o processo. Na maioria das vezes a gente até não fica com o projeto final. Às vezes a gente vai fazer um item que vai ser um presente ou que vai ser usado em algum outro local, mas a gente sente orgulho de ter feito aquilo. Bora mostrar aqui como é que ficou dentro. Vocês vão ver que o circuito é exatamente aquele que eu mostrei para vocês. Okay? Então aqui, ó, eu colei a fita de LED aqui com aquela cola de contato. A gente passa a cola de contato aí. Aqui, ó, estão os potenciômetros. Aqui estão os transistores com seus respectivos aí resistores. Tá tudo aí direitinho, ok? Não tem mistério. Quando a gente liga aqui, vai sair o vermelho. Eu queria colocar aqui no começo, ó, cobrir isso aqui, tudo de papel alumínio para ajudar na reflexão da luz, mas pelo teste que eu fiz eu gostei, então eu nem mexi mais. Você vai ver que são LEDs diferentes. Deixa eu botar aqui bem fraquinho. Vou botar bem fraquinho só para você conseguir identificar as três cores. Aí, ó. E a cor final é a mistura dessas três. Você pode aumentar a intensidade delas aqui, ó. Ok? Pessoal, por que eu demorei, né, para fazer esse projeto aqui? Essa cola de contato, você passa ela de uma parte, passa ela em outra, espera um pouco e depois junta. No momento que você está juntando, se esse negócio triscar no lugar errado aí para separar e para arrumar, vira uma bagunça. Então eu esperei um momento assim bem tranquilo, com a ajuda de outra pessoa. E qual foi a estratégia que eu utilizei? Eu passei aqui, deixei a caixa aqui em pé e a outra pessoa ficou segurando a fita aqui em cima para mim. Então, eu ia desenrolando a fita aqui aos poucos. Às vezes movimentava a caixa aqui, segurava com a caneta, sempre com muita paciência, sem pressa nenhuma, sem pressa para acabar. Se tivesse demorado um mês para fazer isso aqui, eu ia fazer um mês numa boa. Porque eu sei que se eu for fazer isso aqui com pressa, querendo acabar logo, essa fita vai agarrar no lugar errado, você vai perder a paciência e não chega até o final. Então agora, sempre que as coisas começarem a chegar numa situação difícil, num momento que você não esperava, olha e lembra, curta o processo, não entre em pânico. Você gosta de fazer isso aqui, então vamos com calma que a ideia é ficar satisfeito com o resultado. E quando eu vejo isso aqui, ó, aqui eu tenho a sensação de um sonho realizado, de uma ideia que saiu do papel e veio aqui para concretizar. Às vezes com algumas adaptações, como no caso aqui, eu coloquei o papel aqui nas letras, mas a gente vê o negócio pronto e aqui vai servir de inspiração para vocês. Na descrição do vídeo vou deixar o link aí do grupo do Telegram, o link de alguns outros vídeos. E se você quiser fazer algum comentário, alguma sugestão, pode ficar à vontade. Foi um prazer poder te ajudar e até o próximo vídeo. Valeu!